Vascão, Sérgio Português na área, você já sabe. Derrubou na área apenas. Galera, estamos de volta aí para mais um vídeo. Vamos estar falando a respeito agora da Copa do Brasil. Vamos dar um tempo de Campeonato Brasileiro. Jogo Goiás e Vasco, jogo importantíssimo aí para o decorrer do ano do Vasco da Gama. Mas antes da gente estar falando aí desse jogão, peço a vocês aí que ainda não é inscrito no canal, tá chegando agora, se inscreva aí no canal, não custa nada ajudar a gente aí a estar crescendo no YouTube. Aperte o sininho de notificações para poder estar recebendo aí nossos futuros vídeos. Você que já é inscrito, aquela moralzinha no like, o comentário para a gente poder estar batendo aí um papo depois aí no nosso vídeo. É importante a gente estar fazendo uma resenha do nosso Vascão. Então vamos começar esse vídeo aí falando a respeito desse jogo importantíssimo para as pretensões do Vasco. O Vasco que está aí em duas frentes no momento, o Campeonato Brasileiro, estamos aí na segunda colocação, uma boa classificação aí, uma boa campanha até o momento, mas viramos a chave e agora vamos buscar a classificação na Copa do Brasil contra o Goiás. Esse jogo vai ser realizado nessa quarta-feira, às 21h30, no estádio da Serrinha, um lindo estádio, um estádio reformado aí para a Copa da Sub-17, né? E então vai ter aí um palco importante para esse jogão aí decisivo para o Vasco. A transmissão vai ficar por conta da Rede Globo, no canal aberto, e a Sport TV vai estar aí transmitindo também, menos para o estado de Goiás. A arbitragem vai ficar por conta de Ricardo Marques Ribeiro, auxiliado pelo Ricardo Júnior de Souza e Marconi Albert Vieira. Esse jogo não vai ter o VAR, né? Infelizmente a Copa do Brasil, acho que o VAR é só nas fases bem finais. Como estamos aí na terceira fase, ainda não vai ter aí a presença do VAR. Os confrontos, 44 jogos na história entre Vasco e Goiás. O Vasco tem 19 vitórias com 74 gols, o Goiás 12 vitórias, 64 gols, e ainda houveram aí 13 empates. No último jogo, né, em São Januário, o Vasco fez uma partida horrorosa, ainda no comando do Abel Braga, perdeu esse jogo por 1-0 em março desse ano, antes da pandemia. No último jogo do Goiás, ele venceu aí pelo Campeonato Brasileiro o Atlético Goianiense no confronto aí, né? No clássico regional, venceu por 2-0, um bom jogo aí do Goiás, enquanto o Vasco teve um empate contra o Grêmio, que também foi um bom resultado, já que o Grêmio é uma equipe aí postulante ao título brasileiro, título da Libertadores, então foi um bom resultado também para o Vasco. Os desfalques, o Vasco não vai ter desfalque, né? Graças a Deus aí todos recuperados, enquanto o Goiás vai ter o desfalque do atacante Lucão por lesão, e tem ainda aí um jogador aí com Covid, foi testado e deu positivo com Covid, mas não foi divulgado o nome. O Vasco vai ter aí o retorno do Pikachu, um retorno importante, né, já que ficou de fora aí desses 4 jogos aí do Vasco no Campeonato Brasileiro. É importante aí o retorno do Pikachu, lateral direito titular, e um dos líderes dessa equipe, né? A escalação ainda não foi revelada aí pelo Ramon Menezes, ele tem algumas dúvidas, tanto quanto o Pikachu aí na lateral, não sabe se vai escalar o Pikachu. Tem também aí a questão da briga entre o Cláudio Vinck e o Tenório, né, que estavam disputando essa posição. E também no meio de campo ainda aí a dúvida, não sabe se vai jogar no 4-4-2 ou no 4-3-3. Se ele jogar no 4-3-3 aí ele escalaria o Vinícius na ponta direita. No 4-4-2 tem aí o Bruno César e também o Carlinhos brigando por essa vaga ali no meio de campo. A provável escalação do Ramon Menezes para esse jogo deve ser então Fernando Miguel, Iago Pikachu ou Tenório, ou ainda o Cláudio Vinck, Ricardo Graça, Castan e o Henrique no meio de campo, Bruno Gomes, Andrei, Benítez, e aí tem a dúvida entre Vinícius, Bruno César, Carlinhos e o Felipe Bastos, que na última partida deixou muito a desejar, e no ataque o Germancano e o Thales Magno. O Vasco tem aí a obrigação de estar buscando essa vitória, tem que a todo custo vencer esse jogo aí por 2 gols de diferença. É importante para o Vasco estar buscando essa classificação, já que o time vem aí se entrosando, vem com um esquema tático aí que
que encaixou direitinho. A defesa do Vasco aí é a melhor do Campeonato Brasileiro, com apenas um gol sofrido de bola parada, né? Então, Ramon Menezes acertou ali o sistema defensivo do Vasco. Aí agora tem aí uma dificuldade na saída de bola, aí no meio de campo ainda está meio atrapalhado. O Bruno Gomes, na última partida contra o Grêmio, foi escalado para tentar resolver essa situação, mas o Andrei e também o Felipe Bastos não encaixaram ali, né? A marcação do adversário estava atrapalhando muito a saída de bola. O Ramon Menezes tem que resolver essa situação. Eu acredito que ele, para resolver isso, ele tem que jogar num esquema 4-4-2, botando ali 2 jogadores para sair jogando, no caso o Benítez e mais um meia, que pode ser até o Bruno César ou o Carlinhos, e barrar ali o Felipe Bastos ou o Andrei. Eu acredito que nessa briga entre Felipe Bastos e Andrei, quem deve ser sacado é o Felipe Bastos, mas tem um porém: o Andrei não vai poder jogar contra o Fluminense por causa do 3º cartão amarelo. De repente pode estar aí entrando também o Felipe Bastos, já que não vai contar com o Andrei no próximo jogo. O Goiás começou o campeonato aí com muita dificuldade. Foram, se eu não me engano, 12 jogadores testados aí no coronavírus, dando positivo. Teve jogo adiado por falta de atletas para compor o número necessário de jogadores para a realização da partida. Se eu não me engano, foi até contra o Corinthians. Os jogadores vêm se recuperando, fizeram uma testagem aí, tem apenas um jogador com o coronavírus, então o grupo já está aí praticamente fechado, né? Tem jogadores ali que preocupam, jogadores importantes. Temos ali o Rafael Vaz, a gente conhece, um jogador, um zagueiro que não é aquele zagueiro, mas ele tem uma boa bola parada, bate muito bem falta, é um zagueiro artilheiro. Tem aí o Daniel Bessa, que na última partida do Goiás foi o nome do jogo, fez um golaço ali numa bobeada da zaga do Atlético Goianiense. Tem também aí o He-Man, que é um jogador, apesar de ser bem veterano, é um jogador que incomoda bastante a zaga adversária. O Ricardo Graça e também o Castan vão ter bastante trabalho. Um jogador que usa muito bem o corpo, né? É forte, é grandalhão, forte, trombador. Então eles vão dar muita dificuldade, principalmente ao Ricardo Graça, que é um pouco mais franzino. Tem um bom goleiro, que é o Tadeu, goleiro aí cotado em times da primeira divisão, aí contratação quando ele estava na segunda divisão. Então o jogo não vai ser tão simples, mas o Vasco agora, com o padrão de jogo aí adquirido com o Ramon Menezes, tem totais condições de estar vencendo esse jogo. Tem esse problema da saída de bola, né? Acredito que ele vai estar ali usando um 4-4-2, no caso botando ali o Bruno César ou o Carlinhos para ajudar o Benítez. Nesse 4-4-2 eu sinto que vai melhorar ali a atuação do Thales Magno. O Thales Magno que vem oscilando bastante, vem muito mal aí nessas 4 primeiras rodadas aí do Vasco no Brasileiro. Não tem ajuda, ele é um jogador que está solitário na ponta esquerda. Infelizmente o Henrique não sobe muito, né, nessa nova função ali como uma espécie de terceiro zagueiro, fica muito preso. Então o Thales Magno precisa de um auxílio ali para poder puxar a marcação, né? Quase sempre ele está brigando contra 2, 3 adversários na marcação e dificulta para o garoto aí essa situação. Eu acho que o Ramon Menezes vai colocar no 4-4-2 e no caso a situação do Thales Magno vai melhorar um pouquinho. O time precisa também municiar o Germancano, né? São poucas oportunidades que o Germancano tem, no máximo 1 ou 2 oportunidades que ele tem por jogo. Fica muito solitário lá na frente. E também eu acho que esse esquema aí, com a chegada dos 2 meias no ataque, vai aumentar o número de jogadores chegando ali. No caso vão ser 4 jogadores se revezando. É muito bom, 4-4-2. No caso, se ele preferir o 4-3-3 como vinha nos jogos treinos e no Campeonato Carioca, ele vai ter aí o retorno da dupla que fazia um sucesso ali pelo lado direito, que é o Iago Pikachu e o Vinícius. Vinícius que entrou na última partida, né? Estava recuperado de lesão, fez um bom jogo aí, jogou para pelo menos ali uns 25 minutos, jogou bem, deu ali um gás na ponta direita. Não sei se está preparado para jogar os 90 minutos, mas poderia ser também uma opção do Ramon voltar àquele esquema do 4-3-3 ali, que deu tão certo ali, pelo menos nos 5 primeiros jogos no comando do Ramon. Vamos ver aí o que o Ramon vai estar tramando aí para esse jogo importantíssimo. Espero que o Vasco possa buscar essa vitória.
o empenho e dedicação dos nossos atletas, a gente não pode reclamar, né? A gente sabe aí que o time é um pouco limitado em relação a alguns times do Campeonato Brasileiro, mas tem totais condições de ganhar do Goiás. Eu acho que o elenco do Vasco ainda é um pouco melhor do que o Goiás, tem boas peças de reposição. A rapaziada aí da base está chegando com disposição e vai ajudar aí muito o Ramon Menezes nessa partida. Na minha opinião, aí o placar vai ser 3-0 Vasco, para a gente fechar com chave de ouro e passar aí para as oitavas de finais. Eu acho que os gols vai ser do Cano, do Benítez e do Andrei. Eu acho que o Andrei vai jogar aí hoje no lugar do Felipe Bastos e vai fazer um golzinho aí para poder coroar aí as boas atuações que ele vinha tendo antes do Campeonato Brasileiro. Tá precisando aí levantar o moral de novo, já que vem descendo a ladeira juntamente com o Felipe Bastos. Eles são salvos aí as atuações. Geralmente aí o Andrei sempre dá ali um bom passe para fazer um gol e no final aquele passe, aquela assistência dá aquela moral, né? Pô, o cara fez um bom passe, a gente não pode reclamar, mas se for analisar aí as atuações do Andrei e do Felipe Bastos, tá muito abaixo aí do esperado, mas vamos torcer aí que tudo dê certo e o Ramon Menezes possa acertar aí essa participação do meio de campo e o Vasco aí busca essa vitória que é importantíssima aí para as pretensões do Vasco aí durante o ano. A Copa do Brasil, caso o Vasco vença, é uma bolada muito grande, é um campeonato que paga bastante aí pro seu vencedor, e também tem a questão de passando de fase. Quanto mais fase a gente passar, mais grana entra nos cofres do Vasco, e a gente sabe que o Vasco precisa bastante aí de grana para poder manter aí as suas contas em dia. Era isso que eu tinha para falar a respeito desse jogão, dessa decisão entre Goiás e Vasco, Vasco e Goiás. Espero aí que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe aí seus comentários, qual o placar, qual a sua escalação, quem você gostaria de jogar ali no meio de campo, no 4-4-2, no 4-3-3, se barraria o Bastos, se barraria o Andrei por não poder jogar contra o Fluminense. Na lateral direita ali, quem vocês preferem? O Pikachu, ou então o Tenório ou o Vink? Dá aí sua opinião aí pra gente bater um papo maneiro aqui depois do nosso vídeo. Valeu? Um grande abraço a todos. Saudações vascaínas.